um time descansado, uma parte foi para concentração, enfim. É o oposto da semana passada, né? Porque o Flamengo teve 2 finais. O Independiente poupou seus jogadores, mas teve um compromisso no Campeonato Argentino. E na semana passada tinha adiado seu jogo com o Rosário Central. Dessa vez, não. O Flamengo também teve os 7 dias de descanso, de trabalho. Para mim, o time é esse que o Quesada falou. É o que deve ser. A parte ser, que o Quesada deu a informação, é o time que deve ser. Eu não começaria com o Vinícius Júnior. Eu guardaria o Vinícius Júnior para o segundo tempo. O Everton está melhor fisicamente do que uma semana atrás e ele é fundamental. E o Paquetá está muito bem. Na coletiva de terça-feira passada, o Rueda deixou claro que o time, para ele, hoje é Paquetá e mais 10. E é o que deve acontecer. O Viseu pode jogar mais do que jogou na quarta-feira passada lá na Argentina e é um time que pode ganhar o jogo. Eu acho que vai ganhar o jogo, vai ganhar o título, mas eu acho que vai ser um jogo difícil. Porque o Independiente tem uma equipe organizadíssima. Também não é uma equipe que tenha trabalhado o ano inteiro. Você imagina que eles vêm com aquele sistema de 5 na defesa ou eles vêm num 4-4-2 mais tradicional? Porque nesse jogo que eles jogaram assim, contra o Libertad, eles perderam, né? Perderam 1-0. E um gol irregular. E o Libertad é bem mais fraco do que o Flamengo. É. Né? Em relação ao Flamengo, é fraco. Eles falaram muitas vezes de fazer linhas de 5 e acabaram entrando com 4. Eu acho que veio com 4, mas eles podem fazer o que fizeram lá, que era um 3-4-3, que voltam os laterais e faz linha de 5 na defesa. Eles perderam para o Libertad com um gol irregular no comecinho do jogo, né? O Oscar Cardoso, que ele matou no braço e fez o gol. Vejam só o que é o futebol, né? Vocês estão enchendo a bola do Paquetá e com mérito o menino está jogando mesmo. Agora, num time com Diego Alves, Everton Ribeiro, Diego, Guerreiro, reforços, né, de tanto peso, a gente está dando destaque para um menino feito em casa, já no final da temporada como o grande destaque do time. É aquela coisa do craque se faz em casa, né? Aí se você esticar isso que você está dizendo, o goleiro é quem? César, da base. O zagueiro que está jogando tudo, está jogando como um garoto, já um veterano, com um contrato renovado, é da base, o Juan. Vinícius Júnior, negociado com o Real Madrid por cifras incríveis. Está no banco, mas é uma grande opção. Paquetá, o Edmundo está coberto de razão, porque esse moleque joga de bola é incrível. Ele cansou no jogo contra o Independente. É porque ele se doa muito, né? Ele tentou ajudar de todas as formas na marcação também. E o Viseu. A propósito, eu imaginei, se o Guerreiro tivesse à disposição, não está, né? Está suspenso e tal. Olha que problema seria para o Rueda. Você vai tirar o Viseu, que está jogando muito, para colocar o Guerreiro? Às vezes o homem lá de cima dá uma ajuda e vai escalando o time. Porque qual é o peito de você tirar um garoto que está jogando tudo para colocar uma grife? Porque o Guerreiro, ultimamente, em 20 jogos, ele fez um gol, né? Não, e enquanto esteve no elenco o centroavante do Inter, o Damião, o Viseu era a terceira opção. Mas o Quesada tem razão, mas se o Guerreiro não tivesse suspenso, o Viseu não estaria jogando. Então, talvez ele não tivesse essa performance. Eu defendia sempre o Viseu aqui desde o início do ano, porque eu acho que o centroavante vive de gols. E continuo achando que o Guerreiro faz poucos gols. Ele até faz gols decisivos, e faz muitos gols decisivos. E numa decisão, você não pode preterir de um jogador da experiência e categoria dele. Mas o Viseu fez 3 dos 4 gols do Flamengo na semifinal. Tem 5 na competição. 5 na competição. Então, assim, tem que levar em consideração que se o Guerreiro tivesse apto a jogar, seria ele. Poderia ser até ele a ter feito esses 3 gols. Sim. Mas me parece faltar gana, faltar vontade de fazer o gol. Então, olha só que assim, na sexta-feira, com a suspensão do Guerreiro, surgiu a hipótese para 2018, é uma hipótese, não está acontecendo ainda de uma maneira concreta, do Ricardo Oliveira, saindo do Santos e indo para o Flamengo. Então, cara, se eu fosse, eu fico me colocando no lugar dos meninos. Eu ia ficar pé, cara. Porque assim... Tem um menino pedindo passagem, né? Então, aí o menino tem entrado muito bem. Eu tô com você, eu acho que o Flamengo já tem jogadores de muita qualidade, de experiência, tá na hora de juventude. E tem sido a juventude
que tem dado conta do recado, tanto seja com o goleiro, com o César, com o Paquetá, com o Viseu e com as entradas do Vinícius Júnior. Eu acho que poderia o Léo Duarte ter mais chance, o Ronaldo voltando do Atlético Goianiense também começar a ter mais chance, começar a ter um pouco, mesclar um pouco esse time do Flamengo. Eu acho que o Viseu tá pedindo passagem, mas ele na quarta-feira não jogou bem. E é um jogo importante. Não, PVC, mas assim, o Guerreiro não joga bem sempre, né? Não joga bem sempre. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, porque se o menino tá pedindo passagem porque o tempo passou e ele amadureceu, você tem que dar sequência para ele, até para ele jogar mal. Porque segue no processo de amadurecimento. No banco, eu fico assim, aí, chegou a vez dele porque o Damião foi embora e o Guerreiro tá suspenso. Aí ele tá metendo gol. Aí já veio o papo do Ricardo Oliveira, sabe? Isso é muito ruim, PVC. Porque a direção... Que seja uma especulação... Não é especulação. Isso não é especulação. Não, porque... Só surgiu uma hipótese... Ricardo Oliveira na sexta-feira. Mas conversou com informação. sobre isso. É exatamente isso. Mas porque ele vai ser liberado pelo Santos. Surgiu essa ideia. Eu só estou dizendo numa hipótese, porque às vésperas de uma final é muito ruim. É o que o Vilani está dizendo. É muito ruim para o atleta, para o menino que já é jovem, né, que tem uma certa insegurança. De jogar uma grande final como essa. E aí, isso não deveria ter sido externado. Agora, o Viseu está pronto. O Viseu está pronto. O gol que ele fez em Barranquilha é de jogador pronto. E ele é um atacante, eu não gosto de falar moderno, porque em 1900 e bolinha se fazia isso, mas a gente às vezes tem a tendência de falar, o jogador moderno que sai da área, busca o jogo e tal. Ele consegue fazer muito bem as duas coisas. Ele se posiciona muito bem na área, tem feito gols assim, e ele vem buscar o jogo no meio-campo. O gol que ele fez contra o Júnior Barranquilha é de um jogador... Eu tenho dúvida que um elenco do tamanho do Flamengo não pode ficar só com o Viseu. Claro. O problema não é o Ricardo Oliveira. Estou só tentando me colocar no lugar dele. É que se vem o Ricardo Oliveira, vem teoricamente para ser titular, ele volta para reserva. Se você traz um centroavante, você traz o centroavante do Goitacás, você traz para ser reserva do Viseu. Essa é a diferença. Então, mas o que é melhor? Trazer o centroavante do Goitacás ou colocar o Lincoln como reserva do... Vamos lá. É isso. Vamos lá. Se você tem convicção de que o Viseu está pronto... Quem que é o centroavante do Goitacás? Estou dando um exemplo. Claro. Se você tem certeza que o Viseu está pronto, o Viseu fica e você traz um cara para compor elenco. É que a ideia que dá quando você anuncia, quando você pensa que tem vindo... E não é a diretoria do Flamengo que está falando, não. Está se falando de Diego Tardelli, que não é o caso. Que bem lembrado. Todo mundo está falando de Tardelli, Goulart, Ricardo Oliveira. Tem um monte de nome aparecendo na imprensa. O modelo de negócio da ideia do Tardelli me chamou a atenção. Porque me pareceu inteligente sob o ponto de vista da diretoria chinesa, que é estender o contrato dele com a condição de emprestá-lo por uma temporada no Brasil. Quer dizer, você aumenta o vínculo com o jogador, os chineses gostam dele, o Tardelli descansa por uma temporada, fica perto da família dele, volta a jogar num clube do tamanho do Flamengo. Eu não sei se vai avançar, mas quando eu vi, antes até dessa história do Ricardo Oliveira, eu achei interessante. A ideia é boa. Eu falei com alguém do staff dele hoje, mas disse que nesse momento ele pretende continuar na China. Ele e tem mais um que quer continuar na China, que é o Aloísio. O Ricardo Goulart, desses atacantes que atuam na China, esse seria o mais próximo de ser repatriado aqui para o futebol brasileiro e tem clube interessado. E tem um outro aspecto que é o Flamengo também tem que entrar na história da briga do Guerreiro. Ou rescinde o contrato ou é jogador do Flamengo. E se é jogador do Flamengo, o Flamengo vai junto com ele até o fim, tentando o recurso para tentar a absolvição, né? Ou diminuição da pena. É que parece caminhar para a rescisão do contrato. Parece caminhar para a rescisão do contrato. Mas tem um aspecto humano do Guerreiro também. O Guerreiro está dizendo que é inocente e foi punido por 1 ano. Agora, o Viseu é o ônus de todo jogador. Ele tem que confirmar que ele é o cara. E ele pode confirmar na quarta-feira. Ele faz o gol do título na quarta-feira, ninguém mais tira ele do time, não. 2-0 contra o Independiente. Campeonato Sul-Americano, 2 gols dele, ninguém vai tirar ele do time. Não vai trazer Ricardo Oliveira, não vai trazer o Pelé para jogar no lugar dele no começo do ano que vem. Enfim, vamos aguardar. Simon, fique de olho no apito. Tem uma música assim, não tem, Simon? Tem uma música. Carlinhos Vergueiro. Carlinhos Vergueiro, É isso aí. Exatamente.
Joga futebol também, o Carlinhos Vergueiro, ponteiro esquerdo. Mas apita o jogo Politeama. Vilmar Roldan, Politeama, time do Chico Buarque lá. Vilmar Roldan, árbitro colombiano, um árbitro que já apitou final de Libertadores, esteve na última Copa do Mundo no Brasil. É um árbitro que tem experiência, tem nome, mas não vive uma boa fase. Eu não escalaria ele. Para mim, o melhor árbitro da América hoje chama-se Henrique Cáceres, que apitou a final da Copa Libertadores lá no Grêmio. Mas, enfim, é um árbitro que tem bagagem para isso e, evidentemente, que é um jogo Maracanã lotado e um árbitro que sabe suportar a pressão. Ele que tem a sorte. Competente ele é, mas não está numa boa fase. Qual que é o estilo dele, Simon? Ele é disciplinador, distribui muito cartão? Distribui muito cartão. Ele não é muito papo, o negócio é cartão em cima de cartão dele. Até tem uma média alta de cartões amarelos. Mas, enfim, não é um árbitro que, como já trabalhou em finais de Libertadores, numa Copa do Mundo, irá na próxima Copa do Mundo, já está pré-selecionado. Provavelmente irá se confirmar isso em janeiro. Então, é um árbitro que tem bagagem para apitar essa final com tranquilidade. É exagero definir a decisão assim como a temporada toda para o Flamengo? Vale o ano. O Flamengo tem a chance de salvar um ano de muita crítica. O que acontece? É aquela frase pronta, né? A expectativa é a mãe da frustração. Ou ao contrário? Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, o que acontece? O Flamengo montou uma seleção, né? Montou um grande time. Trouxe o goleiro, trouxe o ponto esquerda, trouxe o meia, trouxe o volante, trouxe o zagueiro, trouxe. Ganhar só um carioca é muito pouco. Mas o PVC já nos trouxe, que disputou a final da Copa do Brasil, chegou mais, com exceção da Libertadores, chegou mais próximo do título do que a maioria dos times do Brasil. Só que se não ganhar, vai ser frustrante. Vai ser uma frustração, sem dúvida nenhuma. Por isso que eu acho que a torcida tem que abraçar, empurrar e fazer de tudo para que o Flamengo vença, né? Não só a torcida, estou falando uma união em conjunto. Porque se perder, de fato, vai ser decepcionante, apesar do título estadual, vai ser uma temporada para se esquecer. E não é isso que a diretoria quer em função, né, do alto investimento que foi feito. É curioso isso mesmo, o que o João está falando. Eu estou tocando nesse ponto a semana inteira também, porque parece assim. A temporada do Flamengo é uma vergonha. Uma vergonha não é. O Flamengo chegou, disputou 6 torneios e chegou em 3 finais. Ela é abaixo da expectativa. Mesmo que você... Uma coisa vai ser sempre abaixo da expectativa. Tem um fracasso do Flamengo incontestável no ano. A Libertadores. Mas o futebol é tão engraçado que no futebol carioca, tradicionalmente, quem ganhava o primeiro turno, ganhava o segundo turno, disputava a final. O Flamengo não ganhou o primeiro turno, não ganhou o segundo turno. E ganhou a final. E foi a final. Então, assim, talvez isso também tenha a ver. Ganhou, mas não convenceu. Mas se ganhasse a Taça Guanabara ou ganhasse a Taça Rio, ia ficar a percepção igual, porque o título carioca, ele diminuiu de tamanho, de peso. Ele foi campeão carioca. O que eu acho que é importante entender, no meu ponto de vista, quem está entendendo sou eu, o torcedor não tem que entender desse jeito, pode pensar de outro jeito. É você comparar o ano do Flamengo com anos anteriores do Flamengo. Porque o Flamengo precisa de um processo de fortalecimento para disputar e ganhar títulos todos os anos. Sempre, né? Sempre. Só que nos anos anteriores não foi assim. Então, o ano do Flamengo é uma vergonha, entre aspas. Para mim não é. É uma vergonha em relação a quê? No ano passado ganhou... A Libertadores, ponto, é isso? Libertadores é um fracasso. Foi um fracasso na Libertadores, assim como foi um fracasso na última participação da Libertadores do Flamengo em 2014, como foi em 2012, como foi em 2002, nos anos em que caiu na fase de grupos. É pecado mortal cair na fase de grupos da Libertadores. Mas isso aconteceu com o Flamengo 4 vezes nesse século. Então, é um fracasso indiscutível. O ano do Flamengo ganhar só o Carioca é um fracasso. Mas em 15 não ganhou nada, em 14 ganhou só o Carioca, em 11 ganhou só o Carioca. O Flamengo não está ganhando tudo todo ano. Para ser uma vergonha, tem que ser uma vergonha em relação a coisas que aconteceram antes. Eu estou ganhando tudo todo ano. Sou campeão brasileiro, sou campeão da Copa do Brasil, sou campeão da Libertadores, sou campeão... Então chegou um ano que eu ganhei só o Carioca. Uma vergonha. Não é isso que está acontecendo com o Flamengo. O Flamengo precisa andar para frente, claro. Ninguém está dizendo que o Flamengo tem que se contentar em ser campeão carioca só. Não. O
Flamengo não está contente de ser campeão carioca apenas, mas ele tem que olhar para o que aconteceu no passado, entender o que está no presente e o que falta para você continuar crescendo. É pagar dívida é a solução do Flamengo? Não. O Flamengo está pagando dívida para ganhar títulos. Mas antes não estava pagando dívida e não estava ganhando título. Então, o que falhou neste ano? Olhar, radiografar e entender como é que o ano que vem vai ser melhor do que este. Porque precisa ser, especialmente na Libertadores. Tudo depende do termo de comparação que você tem. Vamos lá, vamos comparar o Flamengo com outros cariocas, né? Aqui no Rio, quem ganhou o quê nesse ano? Só o Flamengo. Então, pronto. Legal. Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras apontados por nós como os grandes favoritos para ganhar tudo nessa temporada. Perfeito. Palmeiras ganhou o quê? Nada. O Atlético Mineiro ganhou... O Mineiro. Entendeu como que é a comparação? Agora vamos comparar investimento. Corinthians investiu nada, era apontado como quarta força e ficaria na 12ª, 13ª posição do Campeonato Brasileiro. Era o que eu imaginava. Foi campeão. Aí, você vê como que a cobrança começa a ficar? Como é que pode o Flamengo ter investido 50 milhões de reais e ter conquistado só o Carioca, entendeu? Quesada, então, são esses termos de comparação que a gente tem que entender. No expediente de futebol, que a gente faz aqui, você é um dos melhores, a gente, no momento áureo, no melhor momento do Corinthians, a gente fez jogador por jogador. Deu Corinthians. E dava Corinthians. O Flamengo é a quarta folha do Brasil. Entendeu? E o Corinthians é a quinta. O Flamengo tem a quarta maior folha de pagamento do Brasil e o Corinthians tem a quinta. Chama atenção, né? Eu imaginei o Palmeiras é a primeira, o Atlético é a segunda, o São Paulo é a terceira. O Flamengo é a quarta folha de pagamento do país e a quinta é o Corinthians. E eu tava pensando em outra coisa. O técnico do Flamengo é o Rueda, perfeito? Sim. Se perder o título, não acontece nada com o Rueda. Muito em função da vaga para a fase de grupos da Libertadores garantida. Agora eu troco a pergunta para você comandar o debate aí. Se fosse o Zé Ricardo na situação, já quase 2 anos no comando, não conquistando nenhum título a não ser o Campeonato Carioca, seria degolado, estaria demitido na quinta-feira. Porque também há uma forma de a gente entender. Tem 30 jogos no comando, o Rueda. É um terço do jogo. Eu trabalhei 7 anos com um cara que fala que o treinador precisa ter grife. E esse eu acho que é o grande problema nessa comparação entre o Rueda Zé Ricardo e o Rueda. O Rueda tem grife e o Zé Ricardo não tem. Mas na minha... Eu concordo. Minha humilde percepção de futebol... O Zé Ricardo sabe tanto quanto o Rueda. Falta conquistas. Não, mas espera aí, eu concordo. O Rueda chega a 3 decisões continentais dos últimos 4 campeonatos que ele jogou entre Libertadores e Sul-Americana. O Rueda jogou 2 Copas do Mundo. Ele levou Equador e Honduras a 2 Copas do Mundo. Então, assim, a grife dele é indiscutível, eu concordo. Agora, estivesse no cargo, o Zé Ricardo seria cobrado como um técnico de 2 anos no cargo. É por isso que eu estou dizendo. Eu acho que o pouco tempo do Rueda também é um fator de ponderação para a gente entender que ele merece ficar o E a resposta que ele deu. E a resposta que ele deu. Levou o time a 2 finais. E classificou para a Libertadores, como você lembrou, via Campeonato Brasileiro. Você imagina se o Flamengo perde para o Vitória e, de repente, não pega nem a prévia da Libertadores? E perde o título da Sul-Americana, olha o que aconteceria, né? Seria um terremoto. Seria o cenário mais trágico. Como isso não aconteceu, independentemente de qualquer coisa, claro que o Rueda tem que ter mais um ano de trabalho. Fala-se que ele tem um problema familiar, a mãe dele em Cali, mas a parte disso, o Flamengo está decidido, né? Claro, o Rueda é o técnico do Flamengo, é o técnico que tem que dirigir o Flamengo no ano que vem e tem que ter tranquilidade para trabalhar e montar um time que seja parte desse processo que a gente está dizendo. Ou seja, o Flamengo tem que entender o que falhou nesses últimos anos e crescer para os próximos anos, para ganhar mais do que está ganhando. Eu só acho que assim, o ano que vem é de eleição no Flamengo, isso tem um peso muito grande. Então você começa a tratar as coisas como se tivesse acontecendo uma catástrofe no Flamengo, porque antigamente estava ganhando tudo, e não estava ganhando tudo. O Flamengo não está ganhando tudo faz 20 anos, né? E se o Flamengo ganhar a Copa Sul-Americana na quarta-feira, vai ter conquistado 2 troféus nesse ano. O que aconteceu em 4 temporadas, o que aconteceu em 3 temporadas no século. Em 2001, o Flamengo ganhou
a Copa dos Campeões, que era um torneio de 4 jogos, Que dava que vaga levava pra a Libertadores, né? e o Carioca. Em 2009, ganhou a Mercosul e... 2009 ganhou o Brasileiro e o Carioca. E em 99 ganhou a Mercosul e o Carioca. E nesse século, foi 2001 e 2009, que ganhou 2 torneios no mesmo ano. Edmundo trouxe uma pauta legal, né, e latente, assim. A gente ouve muito falar sobre o nosso complexo de vira-latas, sobre a admiração excessiva que muitas vezes temos com o que vem de fora do Brasil. O Carille falou isso ao Fox Sports na última sexta-feira. Para você que não viu, não ouviu, vale reproduzir. Essa mistura, esse intercâmbio de técnicos estrangeiros no Brasil, o que você acha, assim, em termos de aprimoramento também, né, futebol brasileiro? Importantíssimo, e nós vemos que nós não estamos atrás, né? Estamos buscando conhecimento para que a gente fique melhor. A única diferença que a gente chega a concluir